Olha, eu reputo como da maior importância um festival acontecer dessa maneira. Nós precisamos rever a história do Brasil e é importante que isso aconteça na praça pública, isso é importante que aconteça nos lugares onde o povo está, onde o povo anda, né, onde o povo trafega, porque a história acontece dessa maneira. E foi dessa maneira que ela foi contada também para as pessoas ao longo da história do Brasil. Então, trazer um festival com essa seriedade, com a seriedade científica, mas também com a leveza de quem conta uma história com múltiplas vozes, é fundamental para a gente construir consciências. Então, eu considero de extremo bom gosto e de extrema relevância para a nossa sociedade brasileira esse festival ter acontecido aqui em Belo Horizonte. A literatura indígena ela nasceu para ser o porta-voz, digamos, de uma nova consciência para a sociedade brasileira. Ela conta a história a partir do nosso ponto de vista. Ela conta a trajetória dos povos indígenas a partir dos seus próprios protagonistas. Então, o diferencial dela é que ela não se apega simplesmente nos acontecimentos, simplesmente. Ela traz para o cenário do Brasil a fantasia, o imaginário, né, que os povos indígenas foram construindo ao longo da sua história. E agora, utilizando essa plataforma que é o livro. Né? Se antes nós usávamos a oralidade, contávamos as histórias, transmitíamos a história de forma oral, hoje a gente tem na plataforma do livro, né, na literatura, uma maneira mais auspiciosa para contar essas nossas narrativas. E eu acho que isso só ajuda o Brasil a ser mais Brasil. A história do Brasil é a história do esquecimento. A história hegemônica narrada pelo colonizador tinha como finalidade apagar a memória dos povos indígenas, fazendo nascer uma outra narrativa que se quer evoluída, que se quer desenvolvimentista, que se quer superior, né, para cada vez mais apagar aquilo que os colonizadores, os narradores dessa história diziam ser coisa de selvagem, coisa de atrasado e tudo mais. De modo que apagaram, inclusive, a própria ideia de pertencimento dos primeiros brasileiros às suas descendências, às suas ancestralidades. Então, a história do Brasil é, basicamente, a história do esquecimento. E o esquecimento, eu diria, é a primeira maneira para a gente apagar quem nós somos. Né? Esquecer é uma estratégia que se construiu para fazer com que os povos indígenas deixassem de existir fisicamente, mas também no imaginário e na consciência do povo brasileiro. A gente tem que dar um salto de qualidade nessa história, porque os povos indígenas nunca se deixaram esquecer, né? Nós sempre estivemos presentes, mesmo negados, nós sempre estivemos presentes, nós sempre buscamos sobreviver a partir daquilo que nos era possível e que nos era oferecido, e com isso a gente construiu também o nosso modo e o nosso direito de estar aqui e agora. Eu acredito que o Brasil ele está mais feliz. O Brasil, ele, 1º de janeiro, ele acordou mais colorido, mais bonito, mais risonho, porque nós viemos de fato de uma realidade muito estranha, que foram os últimos 4 anos vividos sob a tutela de um governo de negação, né, de esquecimento. E agora esse Brasil renasce, colorido, forte, sorridente, né, pelo reconhecimento da cultura brasileira novamente, né, pela uma afirmação da sua própria ancestralidade. Então eu estou muito contente de ver o Brasil sorrir de novo,
sabendo que é possível a gente retomar uma série de conquistas que já estavam no nosso dia a dia e que de repente elas foram esquecidas ou apagadas. E agora os povos indígenas também são protagonistas desse novo momento do Brasil e eu quero acreditar muito piamente de que nós estamos aqui para contribuir para que o Brasil permaneça na luz.